Trabalhe 4 horas por semana. Esse é o tema desse vídeo. Eu vou expandir o meu entendimento aqui sobre o que eu estou achando desse livro. E também colocar algumas questões que hoje... Eu já li esse livro há um tempo atrás, eu estou lendo pela segunda vez e eu tenho um entendimento diferente hoje. Enfim, se inscreva no canal, deixe o seu like e também deixe na seção de comentários algum comentário que você tenha a dizer sobre esse vídeo, também sobre os outros. E também, caso você queira, deixe seu tema, algum tema que você acha interessante eu trazer para o canal e eu falar a respeito. Enfim, trabalhe 4 horas por semana. Esse é o vídeo de hoje. Então, trabalhe 4 horas por semana, fuja da rotina, viva onde quiser e fique rico. Esse livro aqui, ele foi me apresentado há talvez 3, 4 anos atrás por esses caras aí, esses empreendedores de palco, que foi onde surgiu aquela nova onda do marketing digital, de vários caras que eram do mercado tradicional entrando para o mercado digital, como Flávio Augusto, vários deles. Mas eu me atentei a ler ele, para ser honesto, quando o Ryan falou sobre ele, e que tinha sido um dos principais livros que ele tinha lido, que fizeram com que ele vivesse a forma como ele vive hoje, que vivia naquele momento e até hoje ainda vive, que é, de certa forma, sendo um nômade digital. E é uma coisa que me chamava muita atenção, esse conceito de você viver sem ter que estar preso em um lugar, sem ter que estar preso a um emprego. Nesse instante eu tive um pensamento muito interessante que eu achei, que foi o seguinte: a pessoa que ela tem um chefe, ela meio que, assim, pode ser um pensamento muito otário da minha parte, mas eu vi assim a situação ilustradamente na minha mente. Uma pessoa que ela chega e tem um chefe que precisa pedir permissão sobre as coisas, ela, de uma maneira ou de outra, ela é meio infantil ainda. Eu sei que parece um pensamento muito retardado, muito otário e muito babaca, mas não é. Pare pra pensar, uma pessoa adulta que ela precisa pedir pro seu chefe chegar mais tarde, ou caso tenha alguma questão de saúde, tem que pedir para não ir trabalhar no dia, ou então você tem que, querendo ou não, você frequentemente vai tomar xirões, ou dependendo do seu chefe, também dependendo da sua profissionalização, caralho, que palavra, profissionalização, saiu. Dependendo do seu nível de profissionalismo e da sua qualidade em fazer o que você é pago para fazer, você fica, de uma maneira ou de outra, de forma passiva, dependendo de outra pessoa para sobreviver. Claro que você vai fazer o seu trabalho e tudo e tal. Porém, se por acaso esse chefe seu comece a fazer merda, isso vai entrar na sua bunda, porque, olha só, isso aqui é uma desconstrução que há alguns anos eu já tive, e hoje eu tenho extremamente claro na minha cabeça, que é essa questão de você ter um emprego e que isso aí é algo estável. Meu Deus do céu, e não existe estabilidade, não existe estabilidade. Por quê? Digamos, você trabalha em uma empresa X, e você depende de certas pessoas que estão acima de você. Se essas pessoas começarem a tomar péssimas atitudes,
e decisões, a empresa, pouco a pouco, ela vai pro buraco. E você vai pro buraco junto. Porque se a empresa falir, você também vai pro saco. Então isso significa que você depende de uma porção de pessoas estarem inspiradas a fazer o que deve ser feito. E a ter estabilidade emocional, ter inteligência emocional, ter um aprendizado sobre negócios. Enfim, ter uma gama de habilidades que, com o passar do tempo e com essa volatilidade que é o Brasil em relação a empresas, em relação à política e tudo isso, grande parte das empresas elas vão para o saco em um médio a longo prazo. Ou, na verdade, a maioria em um curto prazo, na verdade. Um curtíssimo prazo. E isso faz com que você fique constantemente pensando: bicho, e se essa empresa falir? Aí você pensa: eu posso procurar outro emprego. Beleza, cara, você vai sempre precisar de alguém pra... É quase uma pessoa que ela depende dos pais pra viver. Assim, eu sei que esse vídeo aqui ele pode ter um entendimento errado do que eu tô querendo falar. Eu não tô dizendo que você que trabalha em um emprego convencional e que, de certa forma, depende do seu chefe e blá, 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 que isso aí é uma coisa negativa ou, sei lá, qualquer coisa que seja. Não, eu não tô falando isso. O que eu tô falando é que, a respeito da minha vida e do meu entendimento sobre o que é a vida e o que é essa passagem que a gente tem nesse planeta, e que depois todo mundo vai pro vinagre, todo mundo vai jogar no Vasco, mais cedo ou mais tarde, seja você que tem aí seus 20 e poucos anos hoje, e que daqui a pouco tem 30, daqui a pouco tem 40, 50, 70, e daqui a pouco você vai ganhar um belíssimo paletó de madeira e vai para debaixo da terra. Todo mundo vai. Todo mundo vai. E por que eu tô falando isso? Porque não entra na minha cabeça. Não entra, nunca entrou. E quando eu trabalhava em empregos convencionais, em trabalhos convencionais, que eu tinha que estar lá às 7, 8 horas da manhã, todos os dias, chova, faça sol, e eu tinha que ficar das 8 às 6 horas da tarde, às 18 horas, às 18 horas. E que durante a semana inteira eu não poderia fazer nada que eu quisesse durante esse horário, porque eu tinha obrigações para esse emprego. E assim, cara, não faz sentido. Beleza, ninguém... É uma questão matemática. Não são todas as pessoas do mundo que vão ter esse mesmo entendimento que eu tenho aqui agora, que eu tô tendo aqui agora. E que vão querer viver dessa maneira. E que vão... E também, se todo mundo quisesse viver dessa maneira, seria inviável. Isso é uma questão lógica. É uma questão lógica. Eu tô falando aí pra você, nesse exato momento, que tem... Se você tá nesse canal até agora, é porque você tem entendimento sobre a vida meramente parecido com o que eu tô falando aqui nesse vídeo e nos outros. Enfim. E eu tô fazendo todo esse preâmbulo aqui para falar do livro Trabalhe 4 Horas por Semana. Por quê? Antes mesmo de ter lido esse livro, eu já pensava parecido com isso. Eu mesmo conheço o marketing digital desde 2016, mas eu vivo disso. Esse aqui não é o meu canal principal, esse não é o meu trabalho principal, esse canal é pra eu, sei lá, expandir as ideias que eu tenho e tirar da minha mente aqui, que tem muita coisa que eu fico pensando e, e filosofando comigo mesmo, aí eu resolvi criar esse canal. Aí, esse conceito, trabalhe 4 horas por semana, quando você lê o título do livro, parece uma coisa de preguiçoso, de vagabundo, de estelionatário, de... sei lá. Parece coisa de vagabundo. Mas, se você tem um entendimento comum do que é a vida e lê esse livro, você para pensar muito.
Muito. Mas eu já tinha um entendimento um pouco diferente. Enfim, eu separei aqui algumas ideias, algumas das principais ideias desse livro, para debater nesse vídeo aqui. E elas são, resumidamente, o livro ele fala sobre você viver com base em liberdade de tempo, liberdade financeira e principalmente a liberdade geográfica. Ele tem também o conceito dos novos ricos. Que os novos ricos, no conceito do livro aqui, são pessoas que criam um estilo de vida baseado em liberdade e em flexibilidade. E que ele traz um conceito diferente do que é ser rico. Que o objetivo não é exatamente você ficar milionário e ter o dinheiro ali, o montante do dinheiro, exatamente. Mas sim você ter um estilo de vida que permita você viver como milionário. Não daqui a 15, 20, 30 anos. Mas hoje. E como é que você vai conseguir fazer isso? Você vai maximizar os seus ganhos e minimizar o seu tempo necessário de trabalho para gerar esses ganhos. E aí, para você conseguir isso, ele traz uma coisa que é o método DEAL. D-E-A-L. D de definição, E de eliminação, A de automação e L de liberdade. Definição. Basicamente, ele questiona o conceito tradicional do que é o sucesso, do que é o trabalho árduo, do que é a vida como um todo relacionado a esse conceito do que realmente é o trabalho. Do que eu falei há poucos minutos atrás. De que você tem que estar lá com a hora marcada de entrar e de sair. E você vende a sua hora. E que você necessita de pessoas e todo esse joguete aí. Então, ele já começa questionando isso. E depois, ele coloca uma coisa que eu já trouxe em um vídeo anterior, em que eu falo sobre o livro Pense e Enriqueça, que é a importância de você ter objetivos definidos. Então, ele coloca para você entender e estabelecer objetivos claros para você conseguir criar uma vida com mais tempo e liberdade, obviamente. E também como usar a regra do 80-20, que é o princípio de Pareto, para 80% dos resultados seus, do seu dinheiro e tudo, vir de 20% dos seus esforços. Ok. Antes de passar para o E, que é a eliminação, eu quero expandir aqui o entendimento sobre uma coisa que ele traz, que é a musa. Você deve buscar a sua musa. E a música, a música, a musa é basicamente um negócio que funciona sem a sua presença constante. E diferente de uma empresa tradicional, que exige uma participação ativa do seu tempo inteiramente, a musa ela opera quase que automaticamente. Ela tem um modelo enxuto e eficiente que usa automação, terceirização e sistemas digitais para reduzir o seu trabalho manual. Ela tem um baixo custo inicial e é mais você realmente criar um modelo de negócio que você precisa dar manutenções. Enfim, algumas características que as principais características de uma musa, ela tem uma propensão de automação, ou seja, você não vai precisar estar 8 horas por dia do seu trabalho, tendo que todos os dias fazer tarefas repetitivas e maçantes.
e que muitas das vezes são tarefas inúteis em questão de criação de valor. Número 2, ela tem uma demanda comprovada. Então ela deve atender a um nicho específico e resolver um problema X, problema real. Número 3, ela tem uma margem de lucro alta. Então ela precisa gerar receita suficiente para cobrir os custos e ainda permitir uma boa qualidade de vida para você. E número 4, ela tem uma fácil, é foda. Ela tem uma fácil ela tem uma flexibilidade de gerenciamento em que você pode fazer toda essa questão das manutenções, dos trabalhos, das tarefas, tudo de maneira remota. Você pode fazer de qualquer lugar. Então aqui alguns exemplos de musas que ele sugere lá. Produtos digitais, cursos, e-books ou softwares, e-commerce, mas não e-commerce tradicional, mas o e-commerce com dropship, que é quando você não tem o estoque próprio e simplesmente você é um intermediador. Você pega o produto, você cria a oferta do produto e você encontra compradores para esse produto e aí essa pessoa compra de você através de um site, basicamente. E aí você vai, pega o dinheiro dessa compra que foi feita, dessa venda que foi feita, e você vai em seu fornecedor e compra a preço de custo. E você tira todos esses custos aí da compra do produto e do marketing, e no final a sobra que fica do seu valor final com esses custos que você teve é o seu lucro. Basicamente é isso. Muito resumidamente, isso é dropship. Outro exemplo que ele traz aqui são assinaturas de serviços ou clubes exclusivos. Traz também aqui empresas de informação, que são blogs, podcasts, canais de YouTube que tem a monetização. Enfim, eu trabalho com alguma dessas coisas aqui. E tem aqui, o objetivo de você criar uma musa é construir um fluxo de renda que libere o empreendedor da necessidade de trabalhar horas excessivas e permitindo mais tempo para viagens, lazer e novos projetos. Agora aqui, para a gente entrar nessa parte, novamente aqui do ideal, que o primeiro foi o D de definição, que é você entender o que você quer, e o E, eliminação. Se você trabalha em um emprego tradicional, você vai começar a cortar distrações, atividades desnecessárias, e com o intuito de diminuir cada vez mais o seu tempo de trabalho. Porque se você está 8 horas trabalhando por dia, com toda certeza, você não está 8 horas trabalhando por dia. Se você pegar uma pessoa, contratar uma pessoa para ficar olhando você 8 horas por dia, e ela vai olhar para você e vai escrever num caderninho tudo que você está fazendo, durante a semana e durante o mês, se você chegar e fizer um relatório de tudo que foi feito durante esse mês, certamente você teve aí uma grande porcentagem dos dias e das horas, talvez 50%, 60% desse tempo, você não fez nada de útil. Ou você fez retrabalho, ou você teve procrastinações, ou você demorou 3 horas para fazer uma tarefa que demoraria normalmente 30 minutos, porque você, sei lá, estava olhando pro teto, sei lá, você estava mongando lá, igual um retardado. Enfim. Então, essa parte de eliminação é você realmente entender a parte prática do seu trabalho. E as coisas que você faz, e por que você faz, e o que realmente deve ser feito. E a gente vai para o A de automação,
que é você criar renda passiva ou automatizada. Como negócios online, são aqueles negócios que eu falei há minutos atrás. E também você começar a delegar tarefas que são repetitivas e que não necessariamente precisam de você. Por exemplo, eu gravar esse vídeo aqui que eu estou gravando aqui agora, precisa de mim. Porque sou eu que estou falando aqui. Essas coisas estão saindo da minha cabeça. Agora, por exemplo, eu chegar e criar a thumbnail para esse canal, ou criar o design para esse canal, ou fazer, sei lá, qualquer coisa dessa aí, eu poderia terceirizar. Mesmo eu sabendo fazer tudo isso, eu poderia terceirizar. E as horas que eu gastaria para fazer todas essas coisas, não vou gastar mais. E você faz uma relação de custo-benefício conforme quanto vale a sua hora. Se você tem um trabalho que, dividindo suas horas de trabalho e o seu ganho com esse trabalho, a sua hora vale X, por exemplo, a sua hora vale R$100 e gastar 1 hora para fazer determinada tarefa, uma pessoa terceirizada lhe cobraria R$50, então você vai delegar essa tarefa para a pessoa, vai liberar 1 hora do seu dia e vai sair no lucro de R$50, porque só vai pagar 50 para ela e vai ter o ganho de R$100 durante essa hora. Entendeu? Entendeste? É basicamente isso. Então, na automação, você vai fazer de tudo para transformar o seu trabalho em algo que não dependa 100% de você. Você fique mais na parte estratégica do que deve ser feito, como deve ser feito e o porquê deve ser feito. E as tarefas repetitivas ou que não dependem do seu cognitivo, enfim, as tarefas que não dependem de você, exatamente, você pode passar para outra pessoa. E aí vai para o L, que é a liberdade. É trabalhar de qualquer lugar onde você queira, de maneira remota. Então, esse começo de ano foi muito interessante porque eu fiz um teste. Eu fui para uma cidade litorânea, na verdade. E aí eu passei alguns dias lá, em um resort. Só que assim, quando chegava 6, 7 horas da manhã, eu levantava, pegava meu notebook e ia para a beira da piscina. Ficava ali aquelas mesinhas que ficam com aquele guarda-sol. E ficava fazendo minhas tarefas lá. E foi uma sensação extremamente maravilhosa. É indescritível. Você trabalhar com a vista daquela ali. Com a paz, com o silêncio, Meu Deus do céu. Só que eu ainda tô em uma fase de que os negócios ainda não cobrem completamente esse estilo de vida. Então ainda tô no ar da automatização, de criar as fontes de renda para que eu possa realmente... Eu já posso trabalhar de qualquer lugar. Isso aí eu já trabalho em casa. Mas tem a parte também financeira. De você, por exemplo, ir para o Rio Grande do Sul e passar lá um mês. Ou passar uma semana lá. E aí durante algumas horas do seu dia você trabalha e durante o restante do dia você vai fazer o que você quiser. Ou então você ir para o Nordeste e passar lá, sei lá, em João Pessoa 7 dias. A mesma coisa. Ou então, estou falando do nomadismo nacional, mas também existe o nomadismo internacional, que você vai para outros países. Que isso aí, nesse exato momento, ainda está um pouco distante para mim, pela questão financeira e pela questão da língua. Então, primeiramente, eu quero fazer isso no Brasil mesmo. Sei lá, passar uma semana em Fortaleza, uma semana em Morro de São Paulo, na Bahia, uma semana no Rio de Janeiro, entendeu? Uma semana no Paraná, uma semana em Balneário Camboriú. A Bahia, o Nordeste, o Brasil, tem muitos lugares extremamente bonitos.
Por isso que eu fico extremamente puto quando a pessoa vem e diz: não tem como tancar o Bostil. Faz. Pelo amor de Deus, cara. Uma pessoa dessa é um perdedor. É um perdedor de uma maneira que ela não tem a menor noção. Ela não tem a menor noção. E outra, ela fica imaginando que os outros países são diferentes. E praticamente todo país tem a sua parte merda e sua parte boa. E o Brasil, ele tem muito mais parte boa do que partes merda. Queira você aceitar ou não. Agora, qual é a sua parte que você está fazendo, que está fazendo com que o Brasil seja o Bostil? Você tomou as rédeas da sua vida? Você decidiu viver de determinada maneira e está pagando preço para viver dessa maneira? Ou você está esperando que alguém chegue e resolva seus problemas? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Muitos desses caras aí, eles ficam reclamando e colocando a culpa em outra pessoa, terceirizando a culpa e as responsabilidades da vida dele, mas ele não faz a parte dele. E é muito fácil você dizer que a sua vida é uma merda porque X pessoa não faz isso. Porque Bolsonaro é isso. Porque Lula é isso. Pelo amor de Deus, cara. Dá teus pulos. Dá teus pulos e cria a tua vida. Cria a vida que tu quer. Enfim, cara. É isso. Esse foi o conceito desse livro. E realmente a gente vive em uma época maravilhosa que você pode ter negócios digitais, que você pode trabalhar onde quiser. Claro que não é tão fácil assim. Não é. De maneira nenhuma não é tão fácil assim. Mas não existe facilidade 100%. Nem se você virar bandido, você não vai ter uma facilidade. Se você virar estelionatário, você não vai ter facilidade. Que você vai estar constantemente pensando que a polícia vem atrás de você. Então, viver pelo certo e querendo ter a vida que você quer, tem preços a pagar. Paga esses preços, não reclama, cala a boca e ponto final. E aproveita os anos que você tem de vida até chegar o dia de você ir jogar no Vasco. Só isso. E para de reclamar. Ponto final. Se inscreve.